Pessoal, boa noite. Tá gravando, Eduardo? Tudo certo? Boa noite, professor. Você. Boa noite, boa noite. Bom, vamos lá para a nossa quarta aula, né? Direito administrativo aí, para mais um assunto da nossa disciplina. Já passamos pelo regime jurídico único, já passamos pela organização da administração pública, já falamos sobre poderes da administração. Vamos falar agora sobre atos administrativos, certo? Galera, no domingo nós teremos aula presencial, não faltem, porque nós faremos revisão, né, do conteúdo que nós estamos tratando durante as nossas aulas online, certo? Quem perdeu as aulas anteriores aí, elas estão gravadas, vocês podem acessar lá na descrição do grupo normalmente, beleza? Então nós estamos aí passo a passo, batendo todo o edital. Nós teríamos aí uma aula de planejamento, de organização de estudos, na verdade, só que eu tive imprevisto, mas farei o possível para a gente colocar essa aula ainda essa semana, para a gente organizar o nosso estudo, né? Ver como é que vocês estão aí, como é que está sendo feito o planejamento, se vocês já têm planejamento aí, estão conseguindo produzir bem, estão conseguindo aferir a produtividade, isso é o mais importante, certo? Então, vamos lá. Ó, nós estamos trabalhando, nós estamos aí estudando, fazendo um resumo. Esse é o momento da gente fortalecer a teoria, criar a base teórica, certo? Para, consequentemente, avançarmos aí na resolução de questões. Ainda temos tempo, né? Então, nós estamos fazendo esse trabalho aqui. Pessoal, o nosso assunto da aula, né? O nosso conteúdo teórico é o tópico de atos administrativos, certo? Então, vamos colocar aqui o conceito de atos administrativos. É o conceito de atos. Qual é o conceito de ato administrativo? Certo? E aí, ao mesmo tempo, nós estamos respondendo questões de concurso, questões aí da Fundação Carlos Chagas, para demonstrarmos na prática como que os assuntos que a gente está abordando, eles vão aparecer lá na questão para vocês, certo? Professor, primeira coisa que eu preciso ter em mente, o que é um ato administrativo? Coloca o conceito aí de ato administrativo, professor. O que é o nosso ato, o nosso famoso ato administrativo? Coloca o conceito aí. O que é o ato administrativo? Coloca assim, pessoal. Ó, manifestação, manifestação de vontade unilateral da administração pública ou manifestação de vontade unilateral da administração pública ou de particular no exercício de função pública. Manifestação de vontade unilateral da administração pública ou de particular no exercício de função pública. Só isso, professor? Não. Coloca a segunda setinha. Sob o regime de direito público. Sobre o regime de direito público. Que, dois pontos, vírgula que, dois pontos. Cria
Segundo, extingue. Terceiro, modifica. Professor, cria, extingue, modifica o quê? Ó, direitos e deveres, pessoal. Cria, extingue ou modifica direitos e deveres. Vírgula. Conforme a lei. Conforme a lei. Fechou? Vamos entender alguns pontos, alguns aspectos aqui do conceito. Primeiro, pessoal, ato administrativo é manifestação de vontade unilateral. Professor, traduzindo, manifestação de vontade unilateral. Pessoal, independe de participação do particular. E o mais importante, essa manifestação, ela está sob o regime de direito público. Traduzindo, professor, ó, a administração pública, quando pratica um ato administrativo, ela pratica um ato administrativo exercendo prerrogativas, ou seja, em condição de superioridade com o particular. Esse é o conceito. Beleza? Qual é a primeira questãozinha de prova, pessoal? Ó, preste atenção. Não troque, não confunda alguns conceitos, certo? Quais são esses conceitos, pessoal? Três conceitos bem próximos, mas são distintos. O conceito de ato administrativo é um conceito diferente de fato administrativo, que, por sua vez, é um conceito diferente de ato da administração. Ponto. Qual é a diferença, professor? Qual é a diferença? Pessoal, coloca aqui, ó, ato administrativo. Coloca assim: existe manifestação de vontade. Existe manifestação de vontade. Fato administrativo. Não existe manifestação de vontade da administração. Não existe manifestação de vontade da administração. E ato da administração, professor? Existe manifestação de vontade. Bom, então, qual é a diferença aqui, professor? Ó, pessoal, no ato administrativo, a administração, coloca aí, atua sob o regime
de direito público. Então, aqui no ato administrativo existe regime de direito público. O que seria um fato administrativo, professor? Um fato administrativo é um acontecimento que provoca efeitos administrativos. Ponto. Já no ato da administração, certo? A administração, ela atua sob o regime de direito privado. Qual é a diferença, professor? No regime de direito privado não existe hierarquia. A administração está no mesmo patamar do particular, certo? Dê um exemplo, professor. Ó, exemplo de um ato administrativo. Uma multa, a administração impondo a multa ao particular. Existe uma manifestação de vontade, essa manifestação de vontade é sob o regime de direito público, a administração se colocando em superioridade ao particular. Exemplo de um fato administrativo, professor. Exemplo de um fato administrativo. A morte do servidor. Bom, exemplo de um ato da administração, professor. Um ato da administração. Ó, professor, a administração compra, adquire um bem, certo? A administração, ela adere a um contrato de aluguel. São exemplos de atos da administração. Beleza? Fechou? Não confundam o conceito de ato administrativo, fato administrativo e ato da administração. Esse é o primeiro ponto. Beleza? Beleza. Coloque aí 01. Atributos do ato administrativo. Quais são os atributos aí que um ato administrativo ele possui? Pessoal, ó, o ato administrativo, certo? Ele possui 4 características, porque atributos nada mais é do que características. São características que diferenciam um ato administrativo dos demais atos. Quais são essas características? Ó, essa daqui, PAT, certo? O que é que significa PAT, professor? PAT é o seguinte, pessoal. Presunção de legalidade barra veracidade do ato administrativo, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Bom, são 4 características que um ato administrativo ostenta, certo?
e que faz com que ele seja diferente dos demais atos jurídicos. Presunção de legalidade e veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Pessoal, isso é questão de prova, viu? E aí nós já vamos aqui para as questões. Ó, as duas primeiras questões, certo? Tratam basicamente disso. Tratam dos atributos de um ato administrativo. E o FCC está cobrando as questões um pouquinho aprofundadas. Então vamos ler aqui a questão de número 1. Queria que vocês interagissem e marcassem o gabarito. Ó, conforme clássica lição doutrinária, o atributo da imperatividade não está presente em todos os atos administrativos. Estando ausente, estando ausente, qual seria o gabarito aí, pessoal, da nossa questão? Qual seria? Ó, qual é o ato administrativo em que o atributo da imperatividade está ausente? C, C, ó, gabarito da questão é a letra C. O atributo da imperatividade, ele não está presente nos atos administrativos enunciativos. Professor, não entendi, certo? Não entendi. Ó, atos ablatórios, pessoal, é uma expressão que inexiste. Inexiste, certo? Apenas para confundir. Aí, ó, qual é a questãozinha aqui? Vamos analisar cada um dos atributos de um ato administrativo, certo? O primeiro deles é a ação de legalidade barra veracidade. Presunção de legalidade e veracidade. O que é que significa isso, professor? Coloque aí. Todo ato, todo ato presume-se legal, ilícito. Todo ato presume-se legal, ilícito. Vírgula. Praticado conforme o ordenamento jurídico. Conforme o ordenamento jurídico. Bom, professor, essa presunção é uma presunção relativa ou absoluta? Ou seja, é algo que o ato administrativo sempre será legal ou verídico? Pessoal, existem dois tipos, duas espécies de presunção, certo? Ó, a presunção de legalidade, ela pode ser iuris, iuris tanto, que significa o quê, professor? Presunção relativa. Ou seja, admite prova de ilegalidade do ato.
admite prova de ilegalidade do ato. Ponto. E a presunção, ela pode ser iuris et de iuris. Iuris et de iuris. Traduzindo, presunção absoluta. Presunção absoluta. Se na minha prova ela perguntar qual é a natureza da presunção de legalidade e veracidade de um ato administrativo, eu vou lembrar que essa presunção ela é o quê? Relativa. A presunção de um ato administrativo, ela tem natureza de iuris tantum. Ou seja, o particular, ele pode provar que o ato administrativo não é legal, não é verídico. Fechou? Qual é o outro atributo, professor? Auto-executoriedade. Auto-executoriedade. Ó, o que é que significa a auto-executoriedade, professor? Simples, coloca o conceito aí. Capacidade da administração de executar, capacidade da administração de executar os seus atos, vírgula, independentemente, independentemente, capacidade da administração de executar seus próprios atos, independentemente da administração, independentemente de interferência do Poder Judiciário. Independentemente de interferência do Poder Judiciário. Fechou? Catiane, o ônus da prova, o ônus de provar que um ato é ilegal, cabe sempre ao particular. É o particular que tem que provar a ilegalidade do ato administrativo. Certo? Então, autoexecutoriedade é isso. A administração, ela executa um ato independentemente da concordância ou participação do Poder Judiciário. Qual é a grande questãozinha da prova, pessoal? A autoexecutoriedade, ela está dividida em dois elementos. Então, nós temos aqui elementos da executoriedade. Quais são eles? Exigibilidade, exigibilidade, abra um parêntese. E o que é que significa a exigibilidade? Professor, a exigibilidade é a coerção indireta, que é basicamente o seguinte: exigibilidade, capacidade da administração de exigir o cumprimento do ato. Capacidade da administração de exigir o cumprimento do ato. Ponto. E a outra é a
executoriedade. O que é executoriedade, professor? O nome já está dizendo. É a capacidade da administração de concretizar o ato administrativo. Ponto. Beleza? Professor, o que é que eu preciso entender? Levar para a prova. Ó, professor, cuidado, certo? Regra. Todo e qualquer ato administrativo ele tem a autoexecutoriedade. Ou seja, a administração pode executar ele sem a interferência do Poder Judiciário. Você vai lembrar que a multa não possui autoexecutoriedade. Por que que a multa não possui autoexecutoriedade, professor? Porque falta para a multa justamente o elemento da executoriedade. Então, ó, a administração ela pode multar, pode, professor, pode exigir o cumprimento do ato, pode. Mas para isso a administração ela precisa, para concretizar, caso o particular não pague, ela precisa entrar com ação de execução. Ela precisa cobrar a multa judicialmente. Ela não pode ir lá, por exemplo, e penhorar, sequestrar diretamente bens do particular para o cumprimento da multa. Isso é vedado pelo ordenamento jurídico. Qual é o outro atributo, professor? Ó, nós temos aqui a presunção de legalidade e veracidade, autoexecutoriedade, são os dois, certo? Qual é o outro, professor? Atributo, tipicidade. O outro é a tipicidade. O que é que significa tipicidade, professor? Simples. Previsão, previsão legal para a prática do ato. Previsão legal para a prática do ato. E, por fim, o último atributo é justamente o atributo da imperatividade. O que é que significa imperatividade, professor? Imperatividade, pessoal, também é chamado, ó, na prova, pode aparecer assim, como poder extroverso da administração, certo? A imperatividade, ela decorre da coercibilidade do ato administrativo. Que é o quê, professor? O que é imperatividade? Ó, coloca aí. Capacidade do ato administrativo, capacidade do ato administrativo produzir efeitos, vírgula, independente, independentemente da concordância do particular.
independentemente da concordância do particular. Ponto. Esse é o conceito da imperatividade. Fechamos? Beleza? Ó, professor, beleza. Como é que vai cair na prova, pessoal? Vejam, algumas questões do FCC sobre atributos do ato administrativo, ele costuma trazer um pouquinho complexo, às vezes aprofunda, certo? E eu trouxe uma questão aqui, na verdade, eu só vi o gabarito, que seria uma questão divergente, posteriormente. Pessoal, essa questão de número 2 aí, dá um tempo para vocês analisarem. Qual gabarito, qual alternativa correta nós marcaríamos lá na prova? Caísse uma questão como essa. Questão 2. E aí? Queria ouvir. Qual seria o gabarito? Vamos, galera. Silêncio. Sim. Ó, qual seria o erro da letra A? Os atos administrativos são dotados de atributos próprios, que os distinguem de outros atos e negócios jurídicos. A exemplo, a exemplo. A letra A diz assim: presunção de legalidade, presumindo-se que são aderentes à lei. Show. Quando emitidos pela autoridade competente, o que impõe sua desconstituição apenas pela via judicial. Pessoal, a própria administração pode desconstituir um ato administrativo, certo? Ó, a letra B diz assim: presunção de veracidade. Por quê? Se editados, os atos administrativos são conformes ao ordenamento jurídico, têm validade e autorizam a adoção de medidas coercitivas diretas para sua execução. E aí? A letra C diz assim: autoexecutoriedade, decorrência do atributo da imperatividade. Este que dispensa manifestação judicial para projetar efeitos em relação a terceiros. A letra D diz: finalidade de interesse público, obrigatório a todos. Finalidade não é um atributo do ato, pessoal. Nós vamos ver, cuidado, porque eles costumam fazer confusão muito entre atributos e elementos. Coercitividade não é atributo também. Então, veja, nós ficamos aí em dúvida entre a letra B e a letra C. Pessoal, a banca organizadora, ela considerou o gabarito a letra C, certo? Mas nós não ficamos somente naquilo que a banca considerou. Ó, essa questão aqui, certo? Cuidado, foi a letra C, mas vejam, por que que a letra B está errada? Presunção de veracidade, porque se editados, os atos administrativos são conforme o ordenamento jurídico. Tem validade e autorizam a adoção de medidas coercitivas diretas para execução. O erro, pessoal, está aqui, ó. Nem todo ato administrativo, nós falamos, ele autoriza a adoção de medidas coercitivas diretas para execução.
Porque a multa administrativa não autoriza. Lembre disso. A multa administrativa, ela não possui autoexecutoriedade. Fechou? E qual é a divergência aqui, pessoal? Porque veja, ó, autoexecutoriedade e decorrência do atributo da imperatividade. Este dispensa a manifestação judicial para projetar efeitos. Veja, ele está dizendo que é a imperatividade que dispensa. E quem dispensa a manifestação judicial para a produção de efeitos que nós vimos é o atributo da autoexecutoriedade. Beleza? O gabarito foi considerado letra C, mas entendemos por que esse gabarito ele representa uma divergência. Tranquilo? Fechamos? Tipicidade, ó, e por fim a imperatividade. E para a gente marcar o gabarito, pessoal, da letra A, para a gente entender a letra a imperatividade ela não está presente em todo e qualquer ato. Note aí, ó, atos enunciativos. O que são atos enunciativos, professor? Servem apenas para atestar uma circunstância. Eles não possuem a imperatividade. Bom, essa é a questãozinha. Beleza? Tranquilo? Hum, fechou, pessoal? Atos enunciativos não possuem o atributo da imperatividade. Qual é o segundo tópico, professor? Agora nós vamos falar sobre os elementos do ato administrativo. Elementos do ato administrativo. Elementos. Ó, pessoal, elementos, na verdade, são requisitos de validade, certo? Para um ato administrativo ele ser válido, ele precisa ter 5 requisitos, 5 elementos. Quais são eles, professor? Forma. O que é a forma, professor? Já coloco o conceito. Forma é o modo que o ato deve ser praticado. Modo que o ato deve ser praticado. Fechou? Pessoal, o que é que você tem que entender? A regra, presta atenção, é que a forma seja livre. Ou seja, não tem uma forma determinada. Exemplo, pessoal, eu posso ter um ato administrativo em formato de placa, eu posso ter um ato administrativo em formato de sinal de trânsito, certo? Então veja, parei no sinal de trânsito, sinal vermelho. Ali um ato administrativo é um ato administrativo em formato de sinal. Quando o sinal está vermelho, a administração pública está dizendo pare, não pode seguir. Quando o sinal está azul ou está verde, o ato administrativo está autorizando você a seguir. Placa de trânsito, né? Sinais, apitos, ordens emanadas por agentes públicos de forma verbal, oral. Isso tudo é um ato administrativo, porque a forma, repito, é uma forma livre. Professor, existe forma específica? Sim, mas não é a regra, certo? Forma
Qual é o outro elemento? Finalidade. Forma, finalidade. Professor, a finalidade é o quê? A finalidade, pessoal, é o objetivo a qual se destina o ato administrativo. É o objetivo a qual se destina o ato administrativo. Ponto. E a finalidade aqui sempre é o interesse público. Então, forma, finalidade. Ó, competência. Professor, e o que é a competência? Agente público. Agente público. Ó, que a lei atribuiu a competência. Agente público que a lei atribuiu a competência. Ponto. O motivo, e o motivo é o quê, professor? O motivo, pessoal, são as razões de fato e de direito. Razões de fato e de direito que justificam o ato administrativo. E, por fim, o objeto. Ó, o objeto, pessoal, é o conteúdo do ato administrativo. O objeto é o conteúdo do ato administrativo. Aquilo que efetivamente vai ser praticado por meio do ato. Aquilo que efetivamente vai produzir efeitos. Fechou? Então, ó, forma, finalidade, competência, motivo e objeto formam os requisitos de um ato administrativo. Professor, qual é a questão de prova? Pessoal, a questão de prova é o seguinte, ó, primeira questãozinha de prova. Características da competência. Características da competência. O motivo seriam os fatos do ato administrativo, não só os fatos, mas também as razões jurídicas de direito. Vou explicar daqui a pouquinho para ficar mais claro ainda. Características da competência, certo? Ó, pessoal, a competência ela tem três principais características, certo? Primeira, ela decorre da lei. Decorre da lei em sentido estrito. Decorre da lei em sentido estrito. Segundo,
é irrenunciável. Terceiro, é delegável. Ó, exceto as seguintes. É delegável, exceto as seguintes matérias. Quais matérias não pode delegar, professor? Primeiro, atos de competência exclusiva. É o primeiro. Segundo, edição de atos normativos. Terceiro, decisão em recurso administrativo. Decisão em recurso administrativo. Fechou? Professor, qual é a outra questão de prova? Ó, distinção. Não vamos confundir dois termos, certo? Motivo, motivo é diferente de motivação. Motivo e motivação são conceitos distintos. Qual é a diferença, pessoal? Motivo, pessoal. Motivo é elemento do ato administrativo. Motivação, hum, não é elemento do ato. Ó, o motivo, pessoal, motivo, razões de fato ilegais para a prática do ato. Fechou? Ô, professor, e a motivação? A motivação, pessoal, é a exposição dos motivos
ou seja, é a justificativa. Vou dar um exemplo para vocês se situarem, certo? Ó, exemplo sempre é a aplicação de penalidade, certo? A servidor. Então, veja, existem algumas espécies de penalidade, né? Nós temos a advertência, a suspensão, a demissão. Então, ó, a advertência, a suspensão, a demissão, elas decorrem de quê? De transgressão disciplinar que o servidor praticou. Então, veja, há uma razão de fato, a conduta do servidor. Há uma razão de fato aqui. E o mais, cada uma dessas sanções aqui, a lei prevê hipóteses que se enquadra. Por exemplo, quando é que vai ser a advertência? Tem lá previsto em lei. Então, o motivo é justamente isso. O motivo aqui, ó, razões de fato e legais que justificam a prática do ato. Ah, o servidor ele descumpriu normas internas. Lá no estatuto está como pena de advertência. O servidor ele reincidiu na pena de advertência. Lá no estatuto está como pena de suspensão. Então, existem as razões aqui, jurídicas. Quando a administração aplica a penalidade, ela tem que fundamentar, ela tem que explicar o porquê. Tem que demonstrar todo o trâmite administrativo, tem que demonstrar as etapas, o que justificou, o que levou ali a ela aplicar aquela penalidade. Então, ó, todo e qualquer ato, pessoal, ele precisa de um motivo, certo? Quando se fala da motivação, o que é que eu vou lembrar? Ó, o que é que eu vou lembrar? Certo? A motivação, regra, regra, certo? É obrigatória. É obrigatória. Então, o ato administrativo ele não pode ser praticado sem que a administração justifique. Isso daqui está no artigo 97 da Constituição Federal. A motivação de um ato administrativo, certo? Só que existem exceções. Existem exceções. Vou dar uma exceção, pessoal. Vou dar uma exceção. Ó, exoneração, exoneração de servidor comissionado dispensa motivação. Então, a administração pública ela pode nomear e exonerar livremente, certo? Qual é a questão da prova que aparece muito em questões do FCC? É a chamada teoria dos motivos determinantes. Determinantes. Quase que não sai. Teoria dos motivos determinantes. Certo? Professor, o que é que diz essa teoria? Pessoal, ó, ela diz o seguinte: a teoria dos motivos determinantes, ela diz assim: os atos discricionários dispensam
motivação. Não é o motivo, certo? Ó, se a administração motivar, se a administração motivar, vírgula, estará vinculada à motivação, vírgula, sob pena de nulidade do ato. Sob pena de nulidade do ato. Fechamos? Então tá aí. Ah, professor, vai exonerar um servidor comissionado, precisa explicar? Não, explicou, fundamentou. Disse, por exemplo, que a exoneração se dava em razão do limite de pagamento de pessoal que a administração tinha extrapolado. Ficou verificado que essa motivação inexiste. Ela é inexistente, portanto, falsa. Se a motivação é falsa, o ato administrativo, consequentemente, será nulo. De onde que vem isso? Teoria dos motivos determinantes. Não é obrigado a motivar. Motivou, estará vinculada àquela motivação. Fechou? Beleza? Beleza, pessoal. Ó, qual é o próximo tópico, pessoal? 03. Agora nós vamos falando sobre atos, atributos, elementos. O 03, ó, extinção de ato administrativo. Extinção de ato administrativo. Pessoal, a extinção de um ato administrativo significa o quê, professor? Extinguir um ato administrativo significa, ó, retirar do mundo jurídico. Tornar sem efeito um ato administrativo. Existem formas de extinção, pessoal. Na verdade, existem 5 formas de extinção de um ato. 2 são recordistas de questões. Ó, a primeira delas é a revogação de um ato administrativo. O que é revogação de um ato, professor? Primeira informaçãozinha. Extinção de ato administrativo válido. Extinção de ato administrativo válido. Ó, e qual é o fundamento, professor? Por razões de oportunidade e conveniência. Por razões de oportunidade e conveniência. Professor, como assim? O ato administrativo, pessoal, é válido, só que ele passou a ser inoportuno ou inconveniente. A administração vai lá e revoga esse ato. Qual é a questão de prova? Ó, qual é a questão de prova? A questão de prova, primeiro, são os efeitos.
Cuidado, pessoal. A revogação, você vai colocar aí, ó, produz efeitos ex nunc. Traduzindo, professor, efeitos prospectivos. Prospectivos. Qual é a outra questão de prova, professor? Cuidado. Ó, não podem ser revogados. Não podem ser revogados. Ponto. Atos vinculados não podem ser revogados. Atos enunciativos, terceiro, atos que geram direito adquirido. Cuidado com isso. Não é todo e qualquer ato que comporta revogação, não. Primeira forma de extinção, revogação. Segunda, professor, anulação. A revogação é a extinção de um ato administrativo válido. A anulação, professor, extinção de ato por vício de ilegalidade. Revogação de um ato administrativo por vício de ilegalidade, vírgula, existente na origem do ato. É revogação ou extinção? A anulação. Não, é porque o senhor falou, é revogação por vício de ilegalidade, não é isso? Ó, anulação, Marcos, vício de ilegalidade na origem. Revogação, extinção por razões de conveniência e oportunidade. Não, é porque o senhor tinha falado uma palavra que eu não entendi antes, do por vício de ilegalidade. Hã? Não, coloquei extinção de um ato por vício de ilegalidade existente na origem. Ah, beleza. Professor, e o outro? Cassação. Cassação. Ó, a cassação, pessoal, onde é que ocorre? Coloca assim, extinção do ato por ilegalidade superveniente. Extinção de ilegalidade, extinção do ato por ilegalidade superveniente. Como é que vai estar na prova, professor? Explique. Ó, particular deixa de cumprir os requisitos. Ponto. Essa é a cassação. A quarta, caducidade
que é caducidade, professor? Extinção do ato em razão, extinção do ato em razão de uma nova lei. Extinção do ato em razão de uma nova lei. E, por fim, contraposição. Contraposição. E a contraposição, professor? Extinção de um ato pela prática de outro ato. Extinção de um ato pela prática de outro ato. Beleza? Fechou? Ó, 04. Coloque aí. Professor, Manda. na anulação, o efeito, então vai ser a Stunk, né? Isso, ó, boa. Pessoal, a revogação produz efeitos ex nunc, certo? Prospectivo, dali para frente. Na anulação, coloque aí, o efeito é ex tunc, ou seja, ele Obrigado. retroage até a origem do ato. É como se ele nunca tivesse existido. Beleza? Beleza, professor. Convalidação é o 04. Convalidação. O que é convalidar, pessoal? Convalidar, pessoal, é o seguinte, ó. Consiste na correção do ato administrativo. Convalidar é corrigir, certo? Aí, ó, cuidado com esses conceitos aqui, ó. Coloca assim, questão de prova, certo? Pessoal, nós temos aqui 4 conceitos. O conceito de ato válido. O que é um ato válido? Ele preenche todos os elementos. Certo? Ó, temos o conceito de ato inexistente, ato inexistente. Professor, o que é um ato inexistente? Pessoal, o ato inexistente, ele tem, ó, aparência de ato administrativo, mas não é um ato.
Vou dar um exemplo. Quando praticado, ó, com usurpação de função pública, ele tem aparência de ato, mas ele não é um ato administrativo. Beleza? Ato nulo, que é um ato nulo, professor. Possui vício insanável. Possui vício insanável. Ato anulável. Possui vício sanável. Bom, ó, ô professor, e o que é um vício insanável? Não pode ser convalidado. Isso é vício insanável. E onde é que está isso? Ó, vício nos elementos. Quais são eles, professor? Finalidade, motivo e objeto. Esse não conserta de forma alguma. Beleza? E o vício sanável, professor? Pode ser convalidado. Onde que é vício sanável? Vício nos elementos. Dois elementos. Competência, coloca uma vírgula, pessoal. Vírgula. Exceto se for exclusiva. Competência, exceto se for exclusiva. Segundo, forma, vírgula. Exceto se for essencial para a validade do ato. Exceto se for
essencial para a validade do ato. Tá gravando aí, Eduardo? Ah, deu uma caída aqui, professor. Parou em vício sanável, não foi isso? Isso. Ó, decisão discricionária. Decisão discricionária. Segundo, vício sanável. E terceiro, efeitos ex-tunc. Efeitos ex-tunc. Bom, fechamos? Tem mais, professor? Tem. Aprofundar mais um pouquinho com vocês. Questão de prova. Formas de convalidação. Ó, a convalidação, pessoal, ela pode se dar de algumas maneiras. Por meio da ratificação, abram parênteses. Ratificação, pessoal, é a mesma autoridade, ó, que praticou o ato. Mesma autoridade que praticou o ato. Certo? Como é que faz, professor? Correção do vício na forma ou na competência. Ponto. Confirmação. Como é que ocorre, professor? Outra autoridade convalida o ato. Outra autoridade convalida o ato. Reforma. O que é a reforma, professor? Ó, reforma, pessoal, ela é uma anulação parcial
Como, professor? Ela a parte, retira a parte ilegal e mantém a válida. Fechou? E, por fim, a conversão. Como é que faz a conversão, professor? Mantém a parte válida substitui a parte inválida por outra parte válida. Por outra parte válida. Então, eu convalido dessa forma, fazendo a simples ratificação, pedindo que outra autoridade pratique outro ato, confirmando o anteriormente, fazendo uma reforma, que é uma anulação parcial, ou fazendo a conversão. Então, vou dar um exemplo. Ó, vou dar um exemplo. Pessoal, uma multa administrativa, né, ela decorre de uma fiscalização, correto? E aí é expedida a multa. Veja, não é qualquer agente público que pode exercer fiscalização. Entende? Então, se a multa ela foi aplicada e o agente que fiscalizou, ele é um agente incompetente para tal, o que é que a administração pública ela pode fazer? Ela pode mandar outro agente público, ou ela pode dizer o seguinte, ó, eu vou agora designar um agente público competente para fiscalizar, certo? Não caberia a ratificação, porque teria que ser outra autoridade. Então, quando ela manda outro agente público no lugar, está convalidando, fazendo a confirmação, certo? Professor, ela pode, no mesmo ato, tirar o agente competente e botar a fiscalização exercida por outro agente competente? Pode. Está mantendo a parte válida, está convertendo a parte inválida para a parte válida. Então, convalidar é isso. Ratificar, confirmar, reformar ou converter um ato. Ratificação, confirmação, reforma ou conversão. Fechou? Essas quatro formas, elas estão corrigindo o ato administrativo. Tranquilo aqui, pessoal? Dúvidas? Vamos para as questões. Ó, vamos para a questão. Questão de número 1 e 2, nós já matamos. Vamos para a questão 3. Questão 3 diz o seguinte. 1. Sobre os atos administrativos, seus elementos e formas de controle, assinale alternativa, né?
Os atos administrativos devem ser motivados com indicação de fatos e fundamentos, podendo consistir em declaração de concordância, podendo de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que no caso serão parte integrante do ato administrativo. É uma boa, professor? É. O que é que ele está dizendo aqui? Que eu preciso motivar, que eu preciso fundamentar um ato. A letra B diz assim: o controle político dos atos administrativos é realizado, entre outros, pelo Congresso Nacional, alcançando reexame de conveniência e oportunidade. Pessoal, conveniência e oportunidade é análise de mérito da administração. Ó, pode notar uma observação aí, que só revoga ato administrativo a própria administração pública, porque a revogação de ato administrativo pressupõe análise de mérito. Isso está falso. Os atos administrativos podem ser convalidados quando apresentarem defeitos sanáveis, mesmo que eventualmente causem prejuízos a terceiro, inclusive os casos de vício de forma. Vício de forma, o ato ele não é passível de convalidação. O princípio da legalidade autoriza que o Poder Judiciário revogue atos administrativos. Quem revoga ato administrativo é a própria administração. O Poder Judiciário pode revogar um ato administrativo, professor, quando praticado por ele próprio. O controle judicial dos atos administrativos autoriza que o Judiciário faça juízos de controle de proporcionalidade, incluindo-se aqueles já extintos ou com eficácia exaurida. Os atos que já estão extintos não são passíveis de controle. Falso. Gabarito, letra B de bola. É a alternativa correta. Questão 4 diz assim, pessoal: os atos administrativos, quando discricionários, editados pela autoridade competente, com base em juízo de oportunidade e conveniência. Qual é a alternativa correta, professor? A letra A diz assim: são passíveis de convalidação pela administração pública quando identificado vício de finalidade. Vício de finalidade, não. Falso. Letra B. Podem ser revogados a qualquer tempo pela administração pública, com base na autotutela com efeitos ex tunc. Revogação produz efeitos ex nunc e não ex tunc. Falso. Não são passíveis de controle de legalidade pelo Poder Judiciário. Todo e qualquer ato é passível de controle de legalidade pelo Judiciário. O Poder Judiciário pode controlar, sim, a legalidade de um ato administrativo. Letra D. São passíveis de invalidação pelo Poder Judiciário se comprovada a existência ou falsidade das razões de fato ou de direito declinadas pela autoridade pública para a edição. Lembra que eu falei para vocês? A administração pública não é obrigada a motivar um ato discricionário. Mas quando motiva, ela está vinculada a aquele motivo. Então, isso daí é a letra D, o nosso gabarito. A questão 5 diz assim: considere a situação hipotética. Zeus, servidor público federal, pretende extinguir determinado ato administrativo por conter ilegalidade. Já Ares, também servidor público federal, pretende extinguir determinado ato administrativo por razões de conveniência e oportunidade. Se Zeus quer extinguir por ilegalidade, vai anular. Anulação produz efeitos ex tunc. Ares vai revogar, que produz efeitos ex nunc. Letra E é o nosso gabarito. A questão 6 diz assim: uma figura artística célebre
Receber do governo federal uma comenda voltada a pessoas que se destacaram por relevantes contribuições prestadas à causa dos direitos humanos. Meses depois, tal celebridade foi flagrada proferindo injúrias raciais em relação a um morador de rua, sendo que o fato se tornou público e notório, graças à filmagem realizada por um passante. Diante de tal grave ocorrência, que configura quebra dos requisitos da comenda, decide-se, após o regular processo administrativo, privá-la da homenagem. Ponto. Se ele não preenche mais os requisitos, se o particular deixou de preencher os requisitos, o ato administrativo ele vai ser cassado. Vai haver cassação de ato administrativo. A questão 7 diz assim: a revogação enquanto ato administrativo pode ser realizada a qualquer tempo, independentemente da eficácia do ato revogado. Pessoal, atos que produzem direito adquirido não são passíveis de revogação. Isso é falso. Declara a invalidade do ato revogado. Invalidade é ilegalidade. Pressupõe ilegalidade. Também está falso. Somente pode ser realizada pelo superior hierárquico. Do agente emissor, não. Qualquer ato administrativo, qualquer agente público que praticou, pode revogar. Faz cessar os efeitos do ato revogado desde o momento em que foi produzido. Falso. Pressupõe reexame de mérito. Mérito é sinônimo de discricionariedade. Mérito é sinônimo de oportunidade e conveniência. Letra E é o nosso gabarito. A questão 8 diz assim: a revogação do ato administrativo, letra A, incide sobre atos administrativos vinculados? Não, está falso. Destina-se apenas a determinados atos administrativos, como, por exemplo, os que já exauriram efeitos. Falso. Pode ser efetivada para os denominados meros atos administrativos, certidões e atestados. São atos enunciativos, pessoal. Isso está falso. Extingue o ato administrativo com efeitos retroativos. Também está falso. Letra E é o gabarito. Somente pode ser efetivada pela administração pública, sendo vedada ao Poder Judiciário. Fechamos? Outra alternativa. Paulo, servidor público efetivo, concedeu licença de instalação de determinado empreendimento, sem atentar que o ato em questão, pela natureza do empreendimento, estava fora de sua competência funcional, sendo, na verdade, da alçada decisória do coordenador do departamento em que atua, seu superior hierárquico. Ocorre que o empreendimento já havia sido iniciado e o particular solicitou, assim, a convalidação da licença expedida. Considerando que a licença em questão configura ato vinculado, o pleito do particular afigura-se juridicamente. Pessoal, vedado ou possível? Nesse caso, nós temos um pleito possível. Por que que é possível, professor? Por que que é possível? Porque, em se tratando de competência não privativa ou não exclusiva, mantendo-se os efeitos produzidos pelo ato convalidado. Letra D é o nosso gabarito. Beleza? E, por fim, a convalidação de determinado ato administrativo fica obstada, proibida. Ato eivado de vício teve exaurido seus efeitos, depende de refazimento do ato mediante nova forma, o vício a ser sanado for de competência exclusiva. Esse é o gabarito aqui.
letra C de casa. Fechamos? Professor, acabou? Não, pessoal. Ó, eu vou colocar mais dois tópicos para a gente deixar o material bem bonitinho aí sobre atos administrativos. Quais são os tópicos? Professor, Oi, a terceira questão, qual é o erro da letra A? a terceira questão. Atos, o gabarito é a letra A. Terceira. Ah, não, porque o senhor falou depois B, aí eu fiquei na Não, o dúvida. gabarito é a letra A A. B tá errado, né? Isso. Tá bom, obrigada. Certo? Tá. Ó, pessoal, o tópico que eu quero tratar com vocês, coloque aí, são as espécies de atos. Espécies de atos. Ó, um ato ele pode ser normativo, beleza? Professor, o que é um ato normativo? Pessoal, eles vão, ó, regulamentar a lei, certo? Estabelecendo normas e regulamento. Bom, pessoal, me dê exemplos. Vou dar um ato normativo, um decreto, uma resolução, um regulamento, são atos normativos, certo? Professor, outra espécie de ato, atos ordinatórios. Qual é o objetivo de um ato ordinatório? Pessoal, o objetivo de um ato ordinatório é organizar internamente os órgãos. Dê um exemplo. Eu tenho circulares, ordens de serviço, ofícios, show? Os outros atos, professor, punitivos. Punitivos. Esses atos fazem o quê, professor? Eles aplicam penalidades. Ou a servidor, ou a particular. Hum. Aí, como exemplos, advertência,
multa, punitivos, os outros. Enunciativos. Enunciativo. Ó, esses atos, pessoal, eles atestam situação de fato e de direito. Exemplo, parecer, atestado, certidão, e os atos negociais. Professor, o que são atos negociais? Eles consentem com a vontade do particular. Exemplo, permissão, autorização, licença, nomeação. São todos atos aí negociais. Fechamos? Pessoal, dúvidas? Dúvidas? Mais uma revisão de ato administrativo, ou mais um conteúdo revisado, certo? Fizemos todo o esquemazinho aí relacionados aos atos. Fechou? Dúvidas? Mandem dúvidas, mandem dívidas. Beleza? Você já sabe se domingo vai ter aula presencial novamente? Teremos aula domingo presencialmente, certo? Pronto, Iniciando às 8h30, impreterivelmente. Vou passar ok. para vocês quais são os conteúdos que nós vamos abordar na aula de domingo. Peço, por favor, que revise os conteúdos anteriormente para a gente chegar lá e revisar e resolver muitas questões, certo? Tá, Júlia, obrigada. Pessoal, tranquilo? Alguma dúvida? Alguma dívida? Beleza?
Então, ó, finalizamos mais um assunto, certo? Vou disponibilizar a aula, né, Eduardo? E aí nós vamos Tá conversando no gravado. grupo, ok? Tranquilo? Boa noite, bom descanso, tá certo, Catiane? Boa noite, bom descanso e até domingo, né? Presencialmente para quem for. Tchau, tchau, pessoal.